Diga comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não só deve haver o entendimento, como deve fazer parte da sua oração. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, em vão será todos os meus esforços. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Inútil, diga comigo, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Puxa, você vê que muitas vezes é falta de esforço? Não. É falta da pessoa levantar cedo, dormir tarde, trabalhando? Não. Mas se Deus não abençoar, por isso que nós devemos buscar a direção de Deus em tudo, para não fazer coisas em vão. Porque a pessoa que age assim e não tem a bênção do Senhor, ele vai cansar. Vai chegar um momento que ele mesmo vai dizer: eu já vivi isso, muitos de vocês já viveram isso, de você achar que não adianta levantar cedo. Não adianta, para que eu vou levantar cedo? Para que eu vou sair para trabalhar? Vai ser mais um dia frustrado, vai ser mais um dia fracassado. E a verdade é, eu já disse isso, eu já perdi as forças de levantar pela manhã, porque não tinha a bênção de Deus, não tinha resultado. Aí chega um momento, no momento que você se cansa, e você mesmo diz isso: mas para que eu vou levantar? Para que eu vou sair para trabalhar? Para quê? Mais um dia sem resultado? Mais um dia de vergonha? Mais um dia de humilhações? Mais um dia só esforçando, correndo e não vendo o resultado? Mas, ao contrário, quando Deus abençoa, as coisas fluem. Tem os dias que as coisas são mais difíceis, que são aquelas batalhas, o diabo se levanta com mais força, sim, mas também nós nos levantamos com força em oração. Por isso que nós temos que estar buscando a direção de Deus a todo tempo. Vem para João 5, por favor, João 5, 1. Diz assim, ó: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. É interessante, observe isso aqui comigo. 38 anos paralítico, 38 anos com a sua vida toda paralisada, porque não era simplesmente paralítico, sua vida estava toda paralisada. O tanque tinha 5 entradas, 5. Todos os dias ele tinha fé para ir até lá.
Ele tinha fé, seja alguém acompanhava, outras pessoas o levavam e o colocava ali naquela posição. Mas todas as vezes que o anjo passava e agitava as águas, por alguma razão, ele nunca era o primeiro a entrar lá dentro. 38 anos naquele estado. Quando o Senhor Jesus perguntou: você quer ficar curado? O Senhor Jesus só perguntou se ele queria ficar curado. Ele já veio com justificativa. Era sim ou não que ele deveria responder. Quero. Sim ou não? Ele foi dizer ao Senhor, ele foi se lamentar, ele foi dizer que ele estava ali e nunca ninguém o colocava lá dentro, nunca ninguém o ajudava a entrar, nunca ninguém, sempre alguém entrava na frente dele. O Senhor Jesus não perguntou isso e também não alimentou isso, já respondeu objetivamente: levante, toma sua maca e ande. Nós precisamos ter cuidado com o espírito de autocomiseração, nós precisamos ter cuidado com essa paralisia. Tinha 5 entradas, e realmente, se havia uma fé de verdade ali, se houvesse uma fé de verdade, eu te garanto que, da forma que ele estava ali, e há tanto tempo, vendo tantos serem curados, a hora que a água era agitada, se jogava. Olha, eu creio. Ameaçou o movimento da água, eu me jogo. É verdade ou não é? Só que a própria resposta dele, a forma dele agir, ele estava sempre esperando a ajuda de alguém. Ele estava sempre esperando que alguém fizesse algo por ele ali. Ele estava sempre esperando que alguém fizesse, que alguém o colocasse lá. E com isso não apareceu esse alguém. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos na igreja, a igreja é como o tanque de Betesda. A igreja, você pode prestar atenção que a igreja, as águas são agitadas, o mover do Espírito, o mover de Deus continuamente acontece dentro da igreja. Mas existem aqueles que se lançam de verdade e existem aqueles que ficam mais cautelosos, observando. Tem aqueles que se lançam de verdade, que mergulham de verdade. E tem aqueles que creio, mas não creio. Creio, mas tenho um pouco de receio. Creio, mas não sei se é assim, não sei se acontece mesmo, não sei se de repente eu posso ser curado ou posso morrer afogado. Não sei se eu posso ser curado, se eu me jogar, se eu sou curado ou eu morro afogado. Entendeu ou não? Sim ou não? Só que ele estava vendo muitos serem curados. Será que não existem pessoas dentro da igreja mais ou menos nesse espírito? Eu não sei, pode ser que eu me lance de cabeça e o milagre aconteça, mas pode ser que eu me lance de cabeça e nada aconteça. E esse nada acontece é o que faz com que 38 anos a pessoa fique nesse estado. Entendeu ou não? Amém, pessoal? Pode acontecer isso. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho meu medo, eu creio, mas, como disse um a Jesus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Né? Teve um que disse isso para Jesus, né? O pai do menino que estava endemoniado: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas sou incrédulo. E aí, como é que acontece? Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar, e isso aconteceu no sábado. Agora eu vou dizer uma coisa. Vai para 5,14, por favor. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, diga comigo, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O que colocou ele naquela situação? Atitudes erradas. O que fez com que ele chegasse àquela situação da vida toda paralisada? Não é só o corpo, toda a sua vida. Atitudes erradas. Jesus disse: olha, você está curado.
Você está livre. Só te dou um conselho: não volte a pecar. Não volte a fazer aquilo que você fazia. Não volte a dar passos errados, para que algo pior não lhe aconteça. Nós precisamos ter cuidado com o seguinte: todos nós chegamos à igreja na condição de pecadores, cegos, sem direção, fazendo a vontade do diabo, vontade da própria carne, e chegamos à igreja geralmente destruídos, arrebentados. Estou certo ou estou errado? Infelizes, frustrados, envergonhados, humilhados, decepcionados, perdendo o crédito, perdeu o patrimônio, perdeu uma série de coisas. E aí nós nos lançamos, nos entregamos ao Senhor, começamos a nossa caminhada com o Senhor vai mudando, nos ensina, né, como agir, como fazer, como conduzir nossa vida, como conduzir nossos negócios, pode sentar os obreiros, como conduzir nossos negócios, como devemos agir, e as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, Deus começa a abençoar, honra o Senhor, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, seja fiel no trato, seja fiel na palavra, seja fiel, seja honesto, seja uma pessoa idônea, tenha integridade. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? Ele estava no templo. Você está onde? No templo. Olhe, você está curado. Você está livre desse problema. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Estava segura a situação dele? Sim ou não? Não estava segura. Não volte a agir como você agia, não volte a dar os mesmos passos que você dava, não volte para que algo pior não lhe aconteça. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, nós conhecemos o caminho, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus nos dá a direção para conduzir nossa vida. Deus nos ensina a confiar nele, a dar passos de fé, e não passos errados. Confiar no Senhor. Então, não volte a fazer o que você fazia antes, para que algo pior não lhe aconteça. Porque estando no templo, mesmo recebendo o milagre, estando no templo, as coisas podem ficar pior? Pode, claro que pode. Pode, por quê, bispo? Porque aqui o Senhor estava deixando bem claro que já o que deixou ele naquela situação, o que fez com que ele chegasse àquele nível de sofrimento, foi atitudes erradas. Então o Senhor alertou, dizendo, não, lembrando que a Bíblia diz o seguinte: existe o espírito de enfermidade? Sim ou não? Sim. Existe o espírito de miséria? Sim. Existe um espírito que atua em cada área da vida da pessoa. Quando um espírito é repreendido da vida de uma pessoa, um mal, um causador do problema, o demônio da miséria, o demônio do fracasso, o devorador é repreendido da vida da pessoa, o Senhor diz lá no livro de Lucas, o mal sai, o mal é expelido, ele é repreendido, mas ele tenta voltar, e se ele volta e encontra a casa vazia, a vida da pessoa sem a presença de Deus,
a vida da pessoa sem a presença do Espírito Santo, ele vai e entra novamente, e com ele mais 7 espíritos piores do que ele, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Então nós precisamos ter isso conosco. Aquele mal que nos envergonhava, que nos humilhava, que nos vivia fazendo com que você fosse envergonhado, vivesse tomando emprestado. Quantos despejado aqui, despejado ali, tendo que renegociar dívida de banco, renegociar financiamento, tudo que assumia não dava conta de pagar, nome sujo. Esse mal é repreendido. Mas, se esse mal, biblicamente, ele tenta voltar, e se ele encontra a sua vida, a sua casa, é pior do que o primeiro. Amém? Aqui, você está curado. Repita em voz alta comigo: não volte a pecar. Não volte a pecar. Para que algo pior não lhe aconteça. Nós não podemos deixar aquela coisa assim: não, agora eu aprendi como fazer. Não, agora eu aprendi como realizar, aprendi como ganhar dinheiro, aprendeu nada. Desculpa, não aprendeu nada, não tem esse segredo. Ou tem a bênção ou não tem a bênção. Você pode ser o melhor profissional, se as portas se fecharem, acabou. Se a bênção de Deus não estiver, acabou. Entendeu? Você pode ser o mais competente, se a bênção do Senhor não estiver, acabou. Se a proteção de Deus não estiver, como ali nós lemos, se a proteção de Deus não estiver, não adianta ficar atento, vigiar, colocar guarda, vigia, não adianta. Tudo que nós precisamos é da bênção do Senhor. Nós precisamos estar na dependência do Senhor. E você tem que colocar dentro de você uma coisa: espírito de miséria, de fracasso, de vergonha, de humilhação, não tem poder na minha vida mais não. Eu tenho uma aliança com Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu honro ao Senhor, então espírito nenhum tem poder na minha vida mais não. Foi o tempo de humilhação, foi o tempo de vergonha, foi o tempo de fracasso, foi o tempo de derrota, foi o tempo. Você não pode se acostumar. Desculpa, gente, vou falar do que eu sei, tá? Eu conheço pessoas há 20 anos, 30 anos, que já se acostumou. Tudo que compra já sabe que não vai pagar. Já sabe, compra sabendo que não vai pagar. Isso é vida? Eu conheço pessoas que não sabem há quantos anos não sabem o que é ter um nome limpo. Já acostumou com isso. Está certo isso? Isso é vida? Será que esse negócio de você viver dependendo do nome dos outros, depender do nome, para fazer alguma coisa tem que pedir o nome emprestado de alguém, movimentar a conta bancária de outro, isso é vida? Se tiver que movimentar uma conta bancária, tem que movimentar através do filho, através do marido, através do irmão, através do parente, através do coisa. Isso é vida? Está errado. Não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para nós? Ou tudo que tem que ficar escondido? Tudo que tem está... E tem gente, sabe qual é o pior? O pior é que tem gente que se acostumou e acha que isso já é natural. Não, não é natural. Isso não é natural e não deve ser natural. Coloque dentro de você uma coisa: eu quero viver uma vida real. Eu não quero viver de ilusão. Eu quero viver uma realidade. Eu quero poder, como tem tantas pessoas que fazem, eu quero poder comprar e pagar. Eu quero poder fazer as coisas sem me privar ou privar minha família. Eu quero assumir compromisso sabendo que eu vou sanar, que eu vou honrar e Deus vai me honrar. O Senhor disse: eu honro quem? Os que me honram. Espera aí, eu honro ao Senhor, então eu vou assumir compromisso sabendo que Deus vai me honrar. O Senhor disse: eu honro aqueles que me honram, então eu honro o Senhor, Deus vai me honrar.
É muito fácil você se acostumar com o errado. É muito fácil você se acostumar com resultados que não são aqueles que Deus tem para você. Acha que isso é normal. Eu vou assumir esse compromisso, mas eu vou pagar até quando dá. Eu sei que vai chegar um momento que eu não vou pagar mais. Está errado. Está errado. O que você comprar, você vai assumir, vai sanar até a última parcela, o último compromisso assumido. Não vou depender do nome de ninguém. Quero o meu nome limpo. Quero andar de cabeça erguida. Não quero viver de ilusão, quero viver uma realidade. Quero ter dinheiro na conta, não ficar fazendo de artimanhas para poder simular que tem dinheiro. Amém, gente? Nós não podemos nos acostumar, porque se nós não... De repente, a pessoa se acostuma com um estilo de vida que não é o que Deus tem para ela. E agora, falando aqui, você vê que o homem estava num lugar onde milagres aconteciam continuamente, 38 anos, milagre nenhum aconteceu na vida dele. Como tem aquele que a Bíblia diz que todos os dias ele era trazido à porta do templo e era colocado na porta do templo, e todos os dias ele estava na porta do templo pedindo esmola. Então não era mais fácil ele entrar no templo e buscar um milagre? Mas ele tinha fé para vir à porta do templo para pedir esmola, mas ele não tinha fé para entrar para buscar o milagre dele. Todos os dias ele arrumava alguém que o trouxesse até a porta do templo. É um tipo de esforço que ele fazia. Concorda? Já que ele vai no templo, mas era colocado na porta do templo para pedir esmola. Era muito mais fácil, então, peraí, eu vou me esforçar, eu quero entrar no templo, mas para buscar o meu milagre. Mas não ficar na porta do templo pedindo esmola. É isso que eu estou mostrando para você. Tem fé e fé. Existem situações que as pessoas se acostumam e nem se dão conta daquilo que está fazendo completamente. Esse aqui ficou 38 anos no lugar onde ele estava vendo continuamente milagres acontecendo, mas o dele não. O anjo agitava as águas. Se ele cresce de verdade, eu te garanto que, peraí, aqui hoje eu não perco, aqui aconteceu, eu só viro. Mas será que não havia uma dúvida ali? Pode ser que eu não seja curado, pode ser que o milagre não aconteça. E não se lançava, como muitas pessoas não se lançam. Então, meio cautelosos, não sei se acontece mesmo, não sei, e aí estão se privando de viver coisas gloriosas. Amém, gente? Fica esse conselho aqui, ó. Não volte a pecar, ou não volte a fazer as mesmas coisas, não volte aos mesmos hábitos, não volte às mesmas atitudes, não volte à velha fé, não volte para que não lhe aconteça algo pior. Mantenha-se na integridade, mantenha-se na retidão, mantenha-se para que Deus continue te honrando, para que aquele mal, aquele demônio, aquele espírito de miséria, aquele espírito de vergonha, de humilhação, de escassez, que de repente dominou a sua vida, não tenha mais poder sobre a tua vida. É o espírito da prosperidade, da abundância. Esse é o espírito que tem que estar na tua vida, que te honra, que te coloca por cabeça, que faz você cabeça e não cauda, que você esteja por cima e não por baixo. Diga uma coisa comigo: se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Agora pense o quanto você realmente acredita nisso. Porque isso deve ser a forma de pensar de todos. Espera aí, se está escrito, isso aí tem que se cumprir na minha vida. Eu vou buscar com todas as minhas forças. Quero viver de ilusão, não. Não quero viver uma fé ilusória. Eu não quero viver uma fé mentirosa. Eu creio. Tem muita gente vivendo e eu vou viver. Eu acredito no poder de Deus. Eu vou buscar em Deus essa mudança. Eu vou buscar em Deus. Eu não vou trabalhar, eu não vou mais correr para cima e para baixo inutilmente, não. Porque só se torna inútil quando o Senhor não abençoa.
Você viu ali que só se torna inútil quando Deus não abençoa? Se o Senhor não abençoar, inútil é levantar, inútil é fazer, inútil, se Ele não for aquele que edifica, o construtor, inútil será quem trabalha. E nós não queremos fazer nada de forma inútil, e sim grandes resultados. Amém? Fique em pé mais uma vez.